E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo, galera, eu resolvi três questões de geometria espacial muito legais que misturam aí esfera, cone, cilindro. Questão top, hein? Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento maroto para me ajudar aí. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, beleza? Vamos fazer esse canal bombar, hein? Galera, um grande abraço e bora aprender matemática. Valeu demais, pessoal. É isso aí. Bom, galera, tudo bem com vocês? Então vamos resolver aqui, gente, essa lindíssima questão aqui da Unesp que trata de latitude, longitude. Muito legal a questão, quer ver? Olha só. Os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas. O ponto P tem latitude 30 graus norte e 45 graus leste de longitude. O ponto Q tem latitude 30 graus norte e longitude 15 graus oeste. Show! Considerando a Terra uma esfera de raio 6.300 km, a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo de 30 graus norte é igual a... Lindo, gente. Então, olha só. Vamos olhar primeiro para esse desenho aqui. Nesse desenho aqui, a gente tem algumas coisas importantes sendo destacadas. Essa linha aqui, pessoal, é o plano do Equador, né? Que é um círculo máximo aqui, né, gente, da esfera. Dos círculos que a gente tem na esfera aqui, que a gente tem como seção, o plano do Equador vai ser o maior deles, ok? A gente tem aqui o paralelo de 30 graus, tá vendo, pessoal? O que é o paralelo de 30 graus? É esse círculo aqui, que é paralelo ao círculo do Equador, tá bom? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o seguinte: o raio desse paralelo de 30 graus não é igual ao raio da Terra. Esse círculo aqui ele tem um raio menor. Então a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir aqui, pessoal, é qual vai ser o raio do paralelo de 30 graus, ok? Para isso, olha só o que a gente vai fazer. Tomando um ponto qualquer sobre o paralelo de 30 graus, por exemplo, esse aqui, eu acho que é o ponto que a gente vai visualizar mais fácil. Se eu ligar este ponto com o centro aqui, da esfera, que é o centro da Terra, já que esse paralelo aqui é o paralelo de 30 graus, significa dizer, pessoal, que esse ângulo aqui, ele será de 30 graus. É isso que significa um ponto pertencer ao paralelo de 30 graus, ok? Beleza. Ok, então nós queremos achar o raio, né, gente, desse paralelo. Então olha só o que nós vamos fazer, Nós vamos ligar aqui, certo? Isso daqui, obviamente, vai ser paralelo, né, gente, ao plano do Equador, esse segmentozinho aqui. E aí eu vou ligar aqui, este com esse, Pessoal, o que a gente tem é o seguinte: isso daqui é uma coisa que é horizontal, isso aqui é uma coisa que é vertical, então esse ângulo aqui é 90 graus, ok? Isso daqui, galera, vai ser paralelo a esse segmento aqui, que é o diâmetro, né? Se é paralelo, pessoal, esse ângulo aqui é alterno interno desse. Então isso aqui também vale 30 graus. A coisa está se construindo. Eu vou chamar de R, pessoal, o raio do paralelo de 30 graus, que é o que eu quero achar, beleza? O raio da Terra não é 6.300? Só você concorda comigo que esse segmento que vai lá do centro da Terra até a superfície da Terra vai ser exatamente o raio dessa esfera, que é 6.300? Então já vamos colocar aqui, 6.300 quilômetros. Pessoal, o que eu tenho que usar que relaciona esse R, esse ângulo de 30 e o 6.300? Se você pensa no 30 graus aqui, o R é um cateto adjacente e o 6.300 é a hipotenusa. Quem é que relaciona? Cosseno, né? Então, o cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente R dividido pela hipotenusa 6.300. Pessoal, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a R dividido por 6.300. Podemos simplificar, né, pessoal? Vamos escolher aqui uma outra cor aqui, Simplifica aqui por 2 dá 1, simplifica aqui por 2 dá 3.150. E aí, pessoal, passando esse 3.150 para lá, multiplicando, o raio desse paralelo aqui vai dar 3.150 raiz de 3 quilômetros. Pronto, pessoal, acabamos de achar o quê? O raio do paralelo de 30 graus. Legal, né? Achamos o raio desse paralelo. Beleza, agora vamos complementar aqui agora com as longitudes, né? Ele está falando, pessoal, primeira coisa, perceba que tanto o ponto P quanto o ponto Q estão com a mesma latitude de 30 graus, ou seja, esses dois pontos eles pertencem a esse paralelo de 30 graus, ok? Só que um deles está a 45 graus de longitude leste. Gente, 45 graus de longitude leste significa que ele pertence a esse meridiano aqui, tá vendo? O meridiano de 45 graus leste.
Então, ó, este ponto vai estar em cima do meridiano e também em cima do paralelo. Ele vai estar bem aqui, pessoal. Ó. Aqui está o nosso ponto P. Olha que legal, ó, certo? Ele está em cima do meridiano de 45 graus leste e está também em cima do paralelo de 30 graus norte. O outro ponto, pessoal, que é o ponto Q, ele também está no paralelo de 30, só que está na longitude 15 graus oeste. Pessoal, olha o paralelo aqui, ó. Até destaquei para vocês aqui, ó. Paralelo. Está aqui ó, o meridiano de 15 graus oeste. É esse aqui, tá vendo? Esse aqui seria o meridiano de 15 graus oeste. Então, o nosso ponto Q ele estaria exatamente aqui, ó. Beleza? O exercício está querendo saber, pessoal, que distância que é essa aqui, ó. Qual que é a distância ao longo do paralelo aqui, ó. Ele está querendo saber o tamanho desse arco aqui, ó. É isso que a gente vai descobrir. Olha só como é que a gente faz para descobrir esse arco. Bom, este pontinho aqui, ó, é o centro do paralelo de 30 graus, ok? Bom, se eu ligar este ponto, vamos chamar de ponto O aqui, ó. Se eu ligar esse ponto O até o ponto P, o que significa? Vamos fazer de novo aqui, ó. Se eu ligar esse ponto O ao ponto P, ó, ligando o ponto O com o ponto P, o que significa, galera, esse ponto aqui, ó, estar com uma longitude 45 graus? Significa dizer que este ângulo aqui, gente, ó, é 45 graus, ó, sabia disso? É isso que significa. Se eu ligar o ponto O com o ponto Q, vamos ligar lá o ponto O com o ponto Q. São coisas da geografia, né, gente? São coisas lá da geografia, esses detalhes aí. Ó. O que significa dizer que esse ponto aqui está com uma longitude 15 graus oeste? Galera, significa dizer que esse ângulo aqui, ó, ele vale 15 graus, ó. Certo? Não esqueça, pessoal, que esse R que a gente acabou de achar aqui é exatamente, ó, do O até o P é R, do O até o Q também é R, tá vendo? Então, pessoal, o exercício aqui é que a gente descubra o comprimento desse arco aqui, ó, que eu vou chamar de L. Como é que a gente faz para achar o comprimento de um arco de circunferência, pessoal? Pode fazer uma regrinha de 3. Quer ver? Olha só. Olhando por cima aqui, ó, olhando por cima, você está vendo que isso aqui é uma circunferência, né, pessoal? Tá vendo? Isso é uma circunferência. E aí, se esse ângulo aqui fosse de 360 graus, ó, se esse ângulo central aqui ó, fosse de 360 graus, o comprimento L, na verdade, seria a circunferência inteira, né? Então, para um ângulo de 360 graus, o comprimento do arco vai dar exatamente o comprimento de uma volta, que é 2πr. Legal? Aqui a gente tem 60 graus, galera. Ó. Então, 60 graus vai me dar um comprimento igual a L. Beleza? A gente consegue simplificar aqui algumas coisas. Vamos fazer isso. Ó. Você simplifica aqui por 60, dá 1. Por 60 aqui vai dar 6. Vamos multiplicar cruzado? Ó, 6L é igual a 2πr. Dá para simplificar mais um pouquinho, tá vendo aqui? Ó, por 2 aqui dá 1, por 2 aqui vai dar 3. Então quer dizer que esse nosso comprimento L, pessoal, vai ser π vezes R dividido por 3. Bom, vamos substituir o nosso R aqui agora, pessoal, que a gente sabe o valor dele, né? Quem que é o valor dele? Ó, 350 raiz de 3 dividido por 3. E aí podemos simplificar mais um pouquinho, né? Ó, 350 dividido por 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 1050. Portanto, o comprimento lá, pessoal, ó, é 1050 π raiz de 3 quilômetros. É uma belíssima questão, gente. Que questão mais massa essa, hein? E aí a gente ficou com qual letra? Letra A. Show de bola, né? Valeu demais, pessoal. Bom, galera, beleza? Vamos resolver mais uma questãozinha de geometria espacial aqui que mistura esfera, cone, cilindro. Muito massa a questão, hein? Vamos ver o que ela fala, ó. Arquimedes de Siracusa foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele fez grandes descobertas e sempre foi muito rigoroso ao provar essas descobertas. Dentre seus vários trabalhos, a esfera foi um dos elementos geométricos aos quais ele se dedicou, estabelecendo relações para obter seu volume. No quadro a seguir, tem-se 3 dessas relações para o volume de uma esfera de raio R. Aí está aqui, relações de Arquimedes para um volume da esfera de raio R. Então ele usou, né, gente, esses 3 métodos aqui. Ó. O primeiro método é o método do equilíbrio. O que consiste esse método do equilíbrio? Ó, a relação aqui, ó. Considerando uma balança como um ponto de apoio em zero, a esfera e o cone de raio e altura 2r são colocados a uma distância 2r do ponto zero, equilibram um cilindro de raio e altura 2r colocado a uma distância r de zero. Beleza, depois a gente vê o que a gente vai usar disso na questão, né, gente? Próximo, dupla redução ao absurdo. O que é isso?
Ele está falando aqui, qual que é a relação? O volume da esfera é 4 vezes o volume do cone de raio e altura R. Beleza? E o terceiro método aqui, ó, método cilindro circunscrito. O cilindro circunscrito à esfera é igual a 1,5 vezes a esfera em área e volume. Ok? Então a gente tem três métodos, ó, o método 1, o método 2, o método 3. Ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Ó. Ele fala assim, ó, se o volume do cone da dupla redução ao absurdo tiver 243 pi centímetros cúbicos, né, se o volume desse cone for isso, então a diferença do volume do cilindro do método do equilíbrio e do cilindro circunscrito é... Ok, pessoal. Bom, essa esfera que ele está trabalhando aí, pessoal, é uma esfera que tem raio R, né? Então tá bom. Então a esfera que a gente está trabalhando aqui, ela vai ter um raio, igual a R. Ok. A informação que ele deu pra gente aqui é o seguinte, galera, ó, o cone do método da dupla redução ao absurdo tem esse volume aqui, ó. Olha só o que ele está falando lá no método da dupla redução ao absurdo. Ó. O volume da esfera é 4 vezes o volume de um cone que tem raio e altura R. Pessoal, ele está falando que o volume dessa esfera que a gente está trabalhando aqui é 4 vezes o volume desse cone, que ele acabou de dar para a gente aqui. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Então, o volume da esfera, eu estou usando primeiro aqui o método 2, ó, a informação do método 2. Ele está falando que o volume da esfera é igual a 4 vezes o volume do cone. E o volume do cone ele deu pra gente, tá vendo? 243. Então vamos usar isso, pessoal? A hora que a gente usar isso, fatalmente a gente vai achar o raio da esfera, tá? Então qual que vai ser o volume da esfera, pessoal? 4 terços de π vezes R ao cubo. Isso é igual a 4 vezes 243π. Que é o volume do cone que ele deu pra gente, né? Certo? E aí, moçada, ó, vamos cancelar algumas coisas, né? 4 com 4, π com π. Aí vai ficar assim, ó, R ao cubo é igual. Pessoal, esse 3 vai passar multiplicando 243. 243 vezes 3 dá 729, ok? Aí ficou assim, ó, R ao cubo igual a 729, ou seja, R vai ser a raiz cúbica de 729. Galera, 729 é 3 a sexta, tá certo? Ó, quando você fatorar. Então a gente vai ter que o raio, esse 3 a sexta vai sair com o expoente simplificado, né? Então ele vai sair 3 elevado a quanto? Ó? 6 dividido por 3, 2. Então o raio dessa esfera, nós acabamos de achar, galera, ó, 9, certo? 9 centímetros, né? Então nós achamos o raio da esfera, ok? Mas vamos lá que não foi isso que ele pediu. Nós estamos no caminho, né, de achar o que ele pediu aí pra gente. Ele está falando, pessoal, ele quer saber qual que é a diferença entre o volume do cilindro do método do equilíbrio. Ó, o método do equilíbrio é o método 1. Então vamos ver o que a gente consegue tirar lá desse método 1 aqui. Ó. Deixa eu ver onde é que eu vou escrever aqui para a gente desperdiçar espaço. Então no método 1, o que ele está falando sobre esse cilindro, pessoal? Ele está falando que a gente vai ter aqui um cilindro de raio e altura 2R. Então tá, gente. Ó, então a gente tem um cilindro que tem tanto raio quanto a altura 2R. Então, desenhando aqui, ó, sem preocupar muito com escala, tá, gente? Que desenho. Então, a gente tem um cilindro aqui, que ele falou que tanto o raio quanto a altura vale 2R, né, gente? Tanto o raio quanto a altura é 2R. Então, ó, o raio desse cilindro é 2R e a altura desse cilindro também é 2R. Vamos calcular o volume desse cilindro? Vamos lá, vamos calcular o volume desse cilindro. Vou calcular aqui, ó, o volume desse cilindro. Cilindro 1, certo? Gente, como é que calcula o volume do cilindro? É a área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 2R, tá vendo? Então o volume desse cilindro aqui, pessoal, vai ficar, ó, π vezes 4R ao quadrado, vezes 2R. Então o volume desse cilindro 1 vai ser π, que multiplica 8R ao cubo, certo? Π 8R ao cubo. Beleza. Então esse é o cilindro. O outro cilindro, pessoal, que a gente vai obter pelo método 3 aqui, né? Ó, ele está falando, galera, ó, cilindro circunscrito. Como é que é o esquema do volume do cilindro circunscrito aqui, ó? O cilindro circunscrito à esfera é igual a 1,5 vezes a esfera, tanto em volume quanto em área. Então tá, gente. Ele está falando que esse cilindro aqui, ó, esse cilindro que a gente vai obter aqui, o volume dele
E a área, né? Como a gente está preocupado com o volume, vamos trabalhar com o volume. Então o volume do cilindro do método 3, ele é 1,5, ou seja, 1,5 vezes o volume da esfera. O volume da esfera, não é isso? O volume da esfera. Ok, então vamos lá. O volume do cilindro 3 vai ser... Gente, 1,5 é o mesmo que 3 sobre 2. Se você quiser colocar, eu acho que ajuda. Como é que faz para calcular o volume da esfera? Essa tem raio R, galera. É 4/3 de π vezes R ao cubo. Será que a gente consegue simplificar algumas coisas aqui? Lógico, né, gente? Ó, 3 com 3, 2 aqui com 4 vai ficar 2. Então, pessoal, o volume desse cilindro 3 aí, ó, você tem aqui, ó, você tem 2 πr ao cubo, ou π vezes 2r ao cubo, tanto faz, ok? Gente, ele perguntou qual é a diferença entre o volume do método do equilíbrio, que é esse aqui, e o volume do cilindro circunscrito. Nós vamos fazer essa diferença de volume aqui, ó. Então, ó, a diferença entre esses volumes, vou até escrever de um jeito mais bonitinho aqui, né, gente? Ó, 8πr ao cubo menos 2πr ao cubo, né? Essa diferença vai dar quanto, pessoal? 6πr ao cubo. Então, agora é só fazer o quê? Substituir o r por 9, que a gente já sabe, né? Então, essa diferença vai dar 6π vezes 9 ao cubo. Então, vai ficar 6 vezes π. 9 ao cubo, gente, dá 729. Aí, 6 vezes 729 dá 4.374 π centímetros cúbicos. Pessoal, é isso. Essa é a diferença de volume que ele pediu. Legal demais, né? Que letra que deu? Letra D de dado. Valeu, galera. Um abraço. Bom, galera, vamos fazer mais uma, hein? O que está rolando aqui, pessoal? Mais uma questãozinha de geometria espacial. Um recipiente no formato de um cilindro circular reto de raio da base R possui um líquido solvente em seu interior. A altura H desse solvente presente no recipiente é igual a 16 sobre 3 centímetros, conforme ilustra a figura 1. Então é isso aqui, pessoal. Essa altura aqui, ó, eu já sei que é 16 sobre 3 centímetros, beleza? Quando uma peça maciça no formato de uma esfera de raio igual a 3 centímetros é mergulhada nesse recipiente até encostar no fundo, observa-se que o solvente cobre exatamente a esfera, conforme ilustra a figura 2. Pessoal, então olha só, quando a gente colocar essa esfera aqui dentro, o solvente vai cobrir exatamente a esfera, ou seja, essa altura aqui, gente, ó, é aquela altura que cobre exatamente a esfera, nem mais nem menos. A esfera não tem raio 3, pessoal, então significa que aqui a gente vai ter um diâmetro, né, gente? Então essa altura aqui, para cobrir exatamente a esfera, tem que ser igual ao diâmetro da esfera. Então essa altura aqui, que antes era 16 terços, passou a ser quanto? 6 centímetros, né, depois que você mergulha a esfera, ok? Beleza. Segundo as condições apresentadas, qual é o raio R? Gente, lembrando que esse raio R nada mais é do que o raio do cilindro aqui, ó, ok? Então esse raio R é o raio da base do nosso cilindro. Então vamos pensar num negócio, pessoal. Então desenhando esse cilindro aqui, ó, vamos redesenhar o cilindro aqui, sem se preocupar muito com escala, né? Então redesenhando o cilindro aqui, ó, o que a gente sabe, ó? A gente sabe que inicialmente a gente tinha um líquido a essa altura aqui, ó. Que a altura que é essa daqui? 16 terços, né? Essa altura aqui, 16 terços, ó. 16 terços. Depois que a gente coloca essa esfera aqui dentro, a altura vai subir. A altura do líquido vai subir, né? E ela vai subir até aqui assim, ó. Certo? Essa altura toda aqui a gente calculou ali e viu que é quanto? 6 centímetros, que é exatamente o que, pessoal? É 2 raios, né? A medida é o diâmetro da esfera. E aí, pessoal, você concorda comigo que esse tanto de volume que aumentou aqui, ó, que eu estou marcando para você, vai ser exatamente o volume da esfera que a gente colocou lá dentro. Então, o volume da esfera, que é o volume que foi acrescentado aqui, vai ser exatamente o volume que subiu aqui, ó, tá certo? Então, se a gente chamar isso aqui, ó, de V1, esse V1 aqui, gente, vai ser exatamente igual ao volume da esfera que a gente colocou lá dentro. Agora, esse V1 eu vou colocar aqui para você, ó. Vamos colocar aqui, ó. Esse V1 tem o formato de um cilindro, né, gente? E nesse cilindro, como é que vai ser o esquema dele, ó? O raio da base dele vai ser exatamente o R, né? Aqui, ó.
E essa altura aqui, gente, ó, vai ser 6 menos 16 terços. Ó. Lembrando que 6 é o mesmo que 18 terços, né, gente? Então, 18 terços menos 16 terços dá 2 terços. Então, esse volume aqui, gente, ó, tem que ser igualzinho o volume dessa esfera aqui, ó, tá vendo, ó? Essa esfera de raio 3 aqui, ó, tem o mesmo volume aqui. Então, acabou. Então, ó, esse que eu chamei de V1 é igual ao volume da esfera. Então, vamos só completar agora, gente. Qual que é o volume 1, que é o volume desse cilindro aqui? A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. 2 terços. Isso é igual ao volume da esfera. Como é que é o volume da esfera? 4 terços de π vezes, qual que é o raio dela, gente? 3, né? 3 ao cubo. Ok? Bom, a gente vai conseguir cancelar algumas coisas aqui, né? Que vai ajudar bastante. Então, ó, o π cancela com o π. Você tem esse 3 aqui que vai cancelar com esse 3 aqui. Esse 2 vai cancelar com esse 4 e fica 2 lá. Então, do lado de cá ficou r ao quadrado. E do lado de cá, pessoal, ficou 2 vezes... Então, do lado de cá ficou 2 vezes 3 ao cubo, né? Bom, então r vai ser a raiz quadrada de 2 vezes... Galera, como a raiz é quadrada, eu vou reescrever esse 3 ao cubo assim, ó. 3 vezes 3 ao quadrado, beleza? Porque aí esse 3 ao quadrado aqui sai da raiz, né? Porque 3 ao quadrado é 9, 9 tem raiz exata. Sai 3 e esse 2 vezes 3 continua lá dentro. Então vai ficar 3 raiz de 6 centímetros. Isso daí, pessoal, vai ser o raio que ele está procurando ali. Então vai ser letra D de dado. Valeu? Abração, galera!